sejam bem-vindos a mais uma pré-aula aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nos próximos instantes nós vamos estar juntos aprendendo sobre uma nova pergunta fantástica. A pergunta de hoje é: existe anjos? Existem demônios? Essa pergunta ela gera muita especulação, geralmente não só da parte dos anjos, principalmente da parte dos demônios. O que nós vamos fazer hoje? Além da nossa lição, que ela já é muito completa, ela já está bem trabalhada, a gente sim, vamos seguir a ordem da lição de uma maneira diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos agregar coisas que não estão na lição, de uma maneira que você, professor, possa entender um pouquinho melhor como que os anjos agem, como que os demônios agem. A maior parte da nossa revista, ela trata sim sobre os anjos, mas ela trata mais sobre o império das trevas, o Satanás e seus anjos caídos, a partir do verso 3 em diante. Então, a maior parte da nossa lição vai trabalhar exatamente isso. O que nós vamos fazer hoje é de uma forma prática, de uma forma extremamente bíblica, porque com 2 ou 3 versos e alguns exemplos a mais, que não estão na sua lição, alguns estão, alguns não estão. Eu vou mostrar para vocês o propósito, o objetivo e como que as coisas se deram, de uma forma que dê clareza para a mente de vocês. O nosso papel é pegar tudo que nós vamos aprender hoje e somar a nossa revista, tudo bem? Então tá tudo separado, tá tudo junto, ok? Bom, se você tem de posse uma caneta, meu canetão estragou, então eu não pude escrever no quadro para vocês, tá? O que eu vou relembrar vocês hoje? A nossa revista ela é um sistema, tanto que é uma matéria que a gente aprende na faculdade de teologia, que é sistemática, ou elementos da teologia, ambos são a mesma coisa. Mas é a parte doutrinária da Bíblia, são os ensinos doutrinários da Bíblia, tudo bem? E hoje a gente vai aprender sobre a doutrina dos anjos, e existe sim a doutrina dos demônios também, mas angiologia geralmente abrange os dois, tanto porque a história dos anjos caídos é que eles já foram anjos, então tudo se engloba a angiologia, tudo bem? Agora, a nossa lição em si, ela pegou alguns temas fundamentais, perguntas que se encontram em vários trechos. Mas a estrutura da nossa lição é essa, aquela que a gente não pode esquecer, que a gente vem falando todas as aulas, Que foi, a gente viu primeiro a pergunta sobre quem é Deus, depois a gente foi desmontando sobre quem é o ser humano, qual é o propósito de ele ter sido criado, por que Deus criou e tudo mais, Então existe essa estrutura, por quê? Tudo se baseia em Cristo, mas para se basear em Cristo você precisa saber as suas funcionalidades, e a gente vai precisar dar uma pincelada nisso hoje, porque é extremamente importante. É extremamente importante que você sempre deixe claro na mente dos seus alunos que o fundamento é Cristo, e sobre esse fundamento as coisas crescem, as coisas são estruturadas, os propósitos se realizam. Então o fundamento sobre todas as coisas criadas, toda a beleza criada, seja ela visível, seja ela invisível, toda essa beleza, ela foi criada prioritariamente de Deus Pai, entregando para Deus Filho, tudo bem? Então toda a criação é a herança de Cristo, tudo bem? Inclusive a minha e a sua vida. Nós vamos ver isso bem certinho em alguns textos, 2 para ser mais clara, que a gente vai desmontar um pouco essas ideias, desmontar um pouco coisas que a gente acaba nem percebendo quando lê, tudo bem? Outra coisa, o propósito primário da gente na criação, Adão no jardim, era o que, gente? Deus nos criou para a sua glória. Então Adão era a cópia perfeita disso, Foi o exemplo perfeito. E ele vivia para a glória de Deus, tanto que nós vamos citar o exemplo de Adão aqui hoje, para a gente entender um pouquinho dessas funções de como que o império das trevas age na nossa vida, como que ele interage, como que ele reage, como que ele se manifesta, vamos dizer assim. Porque é importante cair por terra algumas falácias muito, muito, muito errôneas, de pessoas que vivem em categorias místicas na vida delas, achando que o diabo então acaba dando muita autoridade, muito poder, muita
muito valor para algo que não se deve dar. Você deve dar poder, valor e autoridade para a pessoa de Cristo, o nome de Cristo. Tudo bem? Então de quem tem poder? Quem é o Altíssimo sobre todas as coisas é Deus, né? E nós vamos entender isso algumas coisas. Algumas coisas eu vou falar bem breve, mas é importante que você anote, tá? Porque isso vem sempre a somar. O interessante da sua revista é que, como ela é um sistema, uma pergunta ela vai somando na outra, para dar um conhecimento geral. Isso é um sistema. No final das contas, você tem que ter montado um sistema para você entender. Entende? Isso é sistemática. Começo, meio e fim. E assim você tem um propósito inteiro, uma montagem inteira. Tudo bem? Então, aqui nesse momento, a queda entra no mundo, né? Pelo ser de Satanás, um anjo caído, tá? Então o pecado e a morte entram no mundo. A partir desse momento, nós temos uma falha, a gente é incapaz agora de realizar o propósito primário para o ser humano, que era viver para a glória de Deus. Então agora você é incapaz de viver de acordo com o porquê Deus te criou, neste momento, tudo bem? Aqui vem a pessoa de Cristo, nesse tópico aqui, tá, gente? Vem a pessoa de Cristo, habita aqui, realiza toda a obra redentora da salvação, vai embora, dá a oportunidade agora de nós vivermos para a glória de Deus novamente, somos capazes de viver para a glória de Deus novamente, através de um novo nascimento, através de uma restauração, através da habitação do Espírito Santo, que realiza esse processo da salvação, é Ele que executa isso no ser humano, né? O ser humano não faz nada sozinho. E quando eu digo é nada mesmo, nós somos incapazes, sem a pessoa do Espírito Santo, não realizamos nada, né? Então essa interrupção, essa incapacidade de viver para a glória de Deus, é uma interrupção de não viver mais para as coisas espirituais. Nós temos uma deficiência de entender isso a partir desse momento. Tudo bem, gente? Outra coisa. Agora, aqui claro, o Espírito Santo desceu, vive entre nós e tudo mais, então agora a gente vive essa fase aqui, como se parece uma vida que glorifica a Deus uma vez que restaurado por Ele. Como se parece, porque com a situação da queda, com a situação do pecado original, que todos somos pecadores e tudo mais, nós não podemos ser semelhantes a Deus nesse plano, né? Então nós podemos parecer com Ele em caráter, a nossa semelhança é em caráter. Então é por isso que a Bíblia fala que nós somos igual ao brilho da aurora, né? Que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é quando você for um corpo glorificado, né? Isso não pode acontecer aqui, mas isso irá acontecer, é claro, na glória eterna. Tudo bem, gente? E essa situação aqui a gente vai deixar para depois, a consumação de todas as coisas, que a gente não chegou nesse processo. Onde os anjos e demônios entram. Os anjos e demônios, eles entram muito antes da nossa criação, porque eles foram criados antes de nós, né? Quando a gente fala sobre a doutrina do pecado, aqui, sobre o que é pecado original, né, e tudo mais, nessa situação a gente precisou falar sobre os anjos. Por quê? Porque o pecado ele começou no mundo angelical. O pecado ele não começa com Adão no jardim. O pecado já existia na criação no mundo angelical. Tudo bem? A outra coisa que a gente pode reforçar é que os anjos, eles não se multiplicam como nós, né? Esse luxo foi dado para a criação, tanto o ser humano quanto os animais, quanto as plantas, muito depois. Tudo bem? Então, os anjos, por exemplo, se existem 1 bilhão de anjos agora, né? Isso significa que quando eles foram criados existia 1 bilhão de anjos. Eles são seres eternos, né? Então eles não tiveram essa capacidade, né? Na economia de Deus ali, ele não deu a capacidade de reprodução. Então se existem 1 bilhão de anjos quando foram criados, ainda existem 1 bilhão de anjos hoje, sendo eles caídos ou não. Tudo bem? Vamos passar um pouquinho para frente. Agora a gente entra mesmo na matéria de anjos e demônios. Eu tô aqui com meu celular mesmo, mas se você tiver uma Bíblia que você gosta de anotar e tudo mais, eu peço que você pegue ela, tenha ela em mãos, tudo bem? Se não, pode anotar no seu celular, num bloquinho de notas, na sua própria lição, tá? A sua lição,
Ó, se você tiver de posse da sua lição, a gente já pode até marcar ela junto, tudo bem? A nossa lição, ela vai se dividir em muitos textos, tá? A primeira parte vai falar sobre algumas características dos anjos, o que eles são, o que eles não são, até algumas coisas sobre o que fazem, o que não fazem. O ministério dos anjos nós vamos ver agora, tá? Depois, a partir do tópico 3 e 4, a gente já começa a falar sobre os anjos caídos, né, os demônios, tudo bem? Então agora a gente vai ver essas coisas, lembrando que a gente vai ver extremamente o que é importante. Por quê? Como é uma aula que parece ser muito mística, né, as pessoas elas têm muitas ideias do que os pais e as mães aprenderam, ideia do que às vezes aprendeu em algum outro lugar, ou às vezes sempre a gente vai passando a informação errada através dos tempos. Isso vai chegando errado às pessoas. Então, às vezes a gente tem informações que não sabia, então pode vir perguntas, gente, super erradas, tá? Então é importante você manter o controle, principalmente na sua aula do tempo. Se você tem 40 minutos, dá um jeito de abrir um tempo de perguntas e respostas nessa aula, porque com certeza vai ter perguntas e respostas, tá? Nem que seja perguntas sobre o medo que as pessoas têm sobre os anjos e os demônios caídos, tudo bem? Então, separa um tempinho para isso, tá? Primeiro, tenta dar toda a sua aula, depois tenta responder, porque se cada trecho que você for abrir para perguntas e respostas, a sua aula não vai dar conta, tudo bem? Porque existem temas dessa lição que são extremamente místicos, igual os próximos temas até o final são muito místicos, né? As pessoas imaginam muito, né, e acabam criando coisas que realmente não existem. Por exemplo, os próximos temas, se eu não me engano, é sobre a morte, né? Então as pessoas imaginam muita coisa sobre morte. Já falamos sobre morte aqui e a gente vai ressaltar toda essa questão de morte na próxima aula. Céu e inferno, né? O que é tudo isso? Então a gente vai dar um panorama sobre essas coisas tudo na próxima aula. Mas agora, sobre anjos e demônios. Eu rabisquei a minha lição, mas aqui na lição de vocês, ó, aqui tem um trecho do lado que fala sobre versículos de segunda a sábado. Eu quero que você circule um texto que é muito importante. Lembrando que esses textos, tá, que são de segunda a sábado, eles vão estar misturados aleatoriamente na sua lição, e nesses tópicos todos esses textos estão ali, tudo bem? Mas eles são extremamente importantes. Então, você vai sublinhar o da segunda-feira, que é um dos textos base que a gente vai usar hoje. Por que o da segunda-feira? Porque o da segunda-feira, se você quiser escrever, ele vai falar sobre o propósito e o objetivo dos anjos de uma forma simples, tá? Então, assim você pode mostrar biblicamente para os seus alunos como é que funciona isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Anjos e demônios. Então, de uma forma bem objetiva, o que são? São criaturas celestes criados para servir a Deus. Os anjos. Anjos são o quê? São criaturas celestes, né? São seres celestiais criados para servir a Deus. Tudo bem? Logo, o que são os anjos caídos? São criaturas que pecaram contra o objetivo original deles, que era servir a Deus. Então, se os anjos têm uma vida de obediência para com Deus, os anjos caídos são os que desobedeceram a sua posição original. E por desobedecerem, por pecarem contra Deus, caíram, foram destituídos da sua posição original. Então, isso são anjos caídos, tudo bem? Anjos caídos tinham vontade e tudo mais, tá? São diferentes, né? Igual a nossa lição, tem sabedoria, né? Poder e tudo mais. Mas eles desobedeceram, tá bom? Vamos lá. Agora, eu quero ler esse trecho para vocês porque ele é muito importante. Salmos 103, do verso 19 até o 21 é importante. Vamos ler, olha só. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Gente, quando a Bíblia fala que é tudo, é sobre tudo.
é sobre os céus, é sobre a terra, é sobre o que está debaixo da terra, é sobre as coisas visíveis que se podem ver e as invisíveis que a gente também não pode ver, é sobre os seres que obedecem e os que não obedecem, sobre todo o reinado que pode existir. Então, quando a Bíblia fala que Deus reina sobre tudo, é que ele é soberano sobre exatamente tudo, né? Então você não pode esquecer isso, não pode deixar de deixar claro isso para os seus alunos. Deus é soberano sobre exatamente tudo, tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, ministros e ministros seus que fazem a sua vontade. Então aqui nesse texto, do verso 20 e 21, a gente tem 3 separações, tá? E a gente vai ver um pouquinho assim, ó. Então, o propósito dos anjos é servir a Deus, tudo bem? Servir a Deus, a sua majestade em glória, tudo certo? Então, esse é o propósito que se encontra no verso 19. Agora, o verso 20 e 21 tem o objetivo disso, tá? Porque o propósito é uma coisa, o objetivo deles para isso é outra. Então, aqui é os 3 objetivos dos anjos. Isso aqui é uma forma, assim, bem mastigada do que já está da lição, vamos dizer assim, tá bom, gente? Talvez um pouquinho até mais fácil de compreender. Agora, o objetivo dos anjos começa aqui no verso 20, ó. Bendigam ao Senhor os seus anjos, está falando dos anjos que obedecem, tá, gente? Os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens, que lhe obedecem a sua palavra. Aí bendigam o Senhor todos os exércitos de anjos, tá, gente? É por isso que aqui a nossa lição, em outros lugares também vai falar dos exércitos, dos anjos e tudo mais, principalmente nos textos de Apocalipse vai falar sobre isso, tá bom, gente? Então, bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Então, esses 3 tópicos são características e objetivos dos anjos que servem a Deus e lhe obedecem para a sua glória também, ok? Agora, os caídos são os que não fazem mais isso, simples assim, entende? Então, quando você monta a estrutura de um anjo de um lado, a estrutura de um anjo caído, de um demônio, é exatamente o oposto, entende? Outra coisa, agora a gente vai passar um pouquinho para frente, tá bom? Então, essa parte, se você tiver um quadro, se você tiver um slide, tanto faz, né? É importante. Agora eu tava assim, eu ia fazer isso aqui no meu quadro, mas não deu. Mas pensa o seguinte, se você montar toda a estrutura do que é um anjo do lado e toda uma estrutura do que é um diabo do lado, fica mais fácil de seus alunos compreenderem de uma forma muito simples o objetivo e o propósito deles do que eles são, tá? Agora, algumas características a mais do que eles fazem, né, tá aqui na nossa lição, né, tanto que aqui existe aqui, ó, a natureza dos anjos. São tudo que eles são, invisíveis, poderosos, né, e tudo mais, né, santos, imortais, são seres pessoais, porque eles também vêm para a Terra. E numerosos, a gente não sabe quantos são, mas a gente sabe que o mesmo tanto que foi criado é o mesmo tanto que existem hoje, sendo caídos ou não. Tudo bem? Enfim, tem asas, etc, etc. Ok? Esse texto de Isaías, ele é importante. Se você quiser ler em classe, ele é extremamente importante, ele vai dar até uma clareza na mente dos alunos, tudo bem? Passando para frente. Outra coisa, a atuação dos anjos caídos. A partir desse momento, a gente vai lidar só com o anjo caído. Por quê? Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se viesse um ex-satanista que se converteu a Cristo e ele criasse um livro dizendo assim, como lutar contra o satanismo, né? E tivesse uma Bíblia do lado. Quem vocês acham que iria vender mais? O satanista. Por quê? Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Mas Deus,
através do seu Filho Jesus, que executou toda essa obra. Isso é importante você saber, isso é importante você falar para os seus alunos, tá? Que você liberta grandes cativeiros que as pessoas vivem em prol disso. Porque a gente vai falar sobre a atuação dos diabos agora, tá bom? Então Deus, na sua obra redentora, na cruz do Calvário, Ele morreu e agora Ele dá autoridade para os homens que, em nome de Jesus, têm autoridade sobre essas coisas também. Então, gente, uma pessoa, filho de Deus, que somos filhos de Deus, tá? A gente precisa saber o nosso lugar em Cristo. Nós precisamos saber o que Deus disponibilizou para cada um de nós, tá? Isso não tira o poder do diabo. Isso não tira a força que ele tem com o seu império. Mas a gente precisa colocar o diabo e os seus anjos caídos, os seus demônios, no lugar dele. E não atribuir medo a ele. Porque toda vez que você atribui medo ao diabo, você deixa então de crer na operação de Cristo por nós. Tudo bem? Isso significa que... como é que eu posso explicar isso? Por isso é importante você gastar uma vida inteira em conhecimento de Deus, em conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, tá? Principalmente da obra redentora da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque se Jesus não for exatamente quem a Bíblia diz que ele é, ele também não poderia ter feito exatamente o que a Bíblia diz que ele fez. Tudo bem? Isso significa que se ele não fez o que exatamente a Bíblia diz que ele fez, ele também não fará o que a Bíblia exatamente diz que ele fará. E toda vez que a gente não conhece esses trechos da Bíblia, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, daquilo que o fundamento que é Cristo foi construído nele, todas as coisas comandam a ordem dele, todas as vezes que a gente não conhece essas interações de verdade, somos criados como seres defeituosos, tá bom? A gente tem deficiência na memória, a gente tem deficiência nos relacionamentos, a gente tem deficiência, né, a gente deixa o medo entrar. Então a gente precisa saber muito mais em conhecimento a Deus e o reino de Deus do que das trevas. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, atuação dos anjos caídos. Como que eles atuam, então, né? Porque geralmente aí que entra a parte mística do negócio, né? Não existe só a possessão, né? Então você precisa entender como que o diabo age na vida da gente, e agora é exatamente tudo que eu falei sobre a importância de nós gastarmos tempo em conhecimento ao reino de Deus. Porque antes, isso aqui não é uma batalha contra o bem e o mal, né? Até porque não existe uma luta entre o bem e o mal. Gente, você precisa entender, em nome de Jesus, que não existe uma luta entre o bem e o mal, tá? Deus não tem adversários, Deus tem inimigos. Porque se Deus tivesse adversários, isso significa que o oponente teria também capacidade de vencê-lo, certo? Então Deus não tem adversários, Deus só tem inimigos, tudo bem? Inimigos de Deus, não adversários. A luta antes, se existe uma luta, né, de Satanás, é contra o conhecimento, tanto que o império das trevas é rotulado como um mundo de ignorância do conhecimento de Deus. As pessoas que vivem no cativeiro de iniquidade, um cativeiro das trevas, aquelas que não nasceram de novo, elas vivem um mundo distante do propósito original, que é olhar para Deus, viver para a glória dele. Tudo bem? Pessoas que não conhecem, então, Deus, a sua presença, né, a operação de Cristo e a ação do Espírito Santo. Tudo bem? Isso é império das trevas, a ausência de tudo isso. Já o império da luz, tanto que a Bíblia fala que você é transportado de um império das trevas por um império de luz. E luz na Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você é transportado para esse mundo, esse império de luz, é um mundo de conhecimento. É o conhecer a Deus e viver de novo de acordo com o propósito que você foi criado através do Espírito Santo, né? Acreditando com fé no sacrifício de Cristo. É isso
que faz então você ser liberto de vários cativeiros do que você sabe, porque você sai daqui, você foi liberto. Agora você precisa viver uma vida de santificação. O brilho da aurora não nasce, o sol não nasce aqui, do nada ele está aqui no meio-dia. O sol, ele vai crescendo aos poucos, tá entendendo? Então, a vida de santificação na presença de Deus são libertações que acontecem pelo conhecimento da palavra, entendeu? Que te tira de cativeiros demoníacos, vamos dizer, que isolaram sua mente durante tempos, talvez anos, ok? Como que é a ação? Eu vou ilustrar uma ação para vocês, e algumas talvez, tá? De como que eles agem, né, na vida das pessoas, tá bom? Mas é importante que você grave isso. Não existe um inimigo à altura de Deus, tá? Então Deus, né, não tem um adversário. Satanás não é adversário de Deus, tá bom? Então vamos lá. A atuação dos anjos caídos. Vamos para Gênesis, né? Em Gênesis, nessa posição, que é a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, é em Gênesis, tudo bem? A figura da cobra, ok? Então a primeira figura de um anjo caído na Bíblia é em Gênesis, no Éden, como a figura da cobra, Satanás, tudo bem? O que acontece em Gênesis? Acontece uma resistência. Uma resistência é aquilo que o diabo monta contra a humanidade, tá? Então, você precisa mentalizar exatamente isso. Ele começa o diabo enganando, a raiz dele é enganar, e ele termina em Apocalipse enganando, tudo bem? Enganar, seduzir, ludibriar, tudo isso são adjetivos que dá para juntar tudo em uma coisa só, ok? Mas ele começa em Gênesis ali, enganando, seduzindo. Gente, ele seduz, presta atenção nisso. O diabo, através da serpente, com a figura da serpente, ele seduz os dois jovens ali, Adão e Eva, a fazerem parte de um clube satânico de anjos caídos. Presta atenção, como que o diabo age, tá? Ele seduz o homem a fazer parte, então, dos anjos caídos, de um reino caído e tudo mais? Não. O diabo não faz isso. E ele nunca fez, ok? O que o diabo fez? Ele seduz o homem a olhar para quem? Para ele mesmo. Então, praticamente, o que ele fez, né? Porque lá em Ezequiel 28 vai dizer, né, que encontrou-se iniquidade dentro dele. E ele então foi destituído da posição dele e lançado para fora, para os céus. Tanto que em Efésios, né, vai dizer sobre os lugares celestiais, né, vai dizer sobre a armadura de Deus, a resistência de Deus, né, que ele dá sobre o império das trevas, essa resistência, né, que a nossa luta não é sobre carne e osso, mas é sobre todas as potestades que habitam nas suas regiões celestiais. Que regiões são essas? São o universo. Quando em Gênesis a Bíblia vai falar que Deus cria todas as coisas, ele vai dizendo, isto era bom, e isto era bom, e isto era bom, mas quando ele fala que criou os céus e as coisas acima dos céus, ele não fala que é bom. Por quê? Porque ali já era o lar dos anjos caídos. Então isso não é bom. Tudo bem? Regiões celestiais. Muito bem. Voltando para o texto. Então ali em Gênesis 15, o diabo prioritariamente ele seduz o homem não a fazer parte do seu clubinho de anjos caídos, mas a fazer parte do seu próprio clubinho. E aí agora começa uma raiz de hedonismo, a adoração do eu, né? Tanto que quando o homem peca, né, percebe que ele sempre esteve nu no jardim. Adão e Eva sempre andaram nu, nunca ligaram para isso. Por que que Adão e Eva nunca ligaram para sua nudez? Isso nunca foi problema no jardim. Porque os olhos estavam fixos no propósito que era viver para a glória de Deus. O propósito estava em fixar os olhos para Deus. Então, prioritariamente, eles viviam o seu propósito original, que era os olhos fixados em Deus. O que que o diabo fez no jardim? O diabo seduziu o ser humano a olhar para ele mesmo.
Tanto que ele só percebeu que ele estava nu quando ele olhou para si mesmo e viveu para si e viu que estava nu. Então, qual que é o propósito do diabo até o fim dos tempos? É tirar, é interromper, é seduzir o ser humano, de tirar a atenção que nós temos para Deus e colocar a atenção em nós mesmos. Em Mateus 24, deixa eu olhar aqui, no verso 37 ao verso 39, a gente tem ali um texto que vai falar sobre o que precede a vinda de Cristo e diz sobre os tempos de Noé, né? Fala sobre os tempos de Noé, porque a volta de Jesus será como os tempos de Noé. Não fala assim? Que as pessoas comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Ora, pense comigo, comer, beber, casar e se dar em casamento não é pecado nenhum, não é pecado nenhum, tudo bem? Agora, existia uma família, a família de Noé, que não tirou os olhos de Deus, veio o dilúvio, se salvou ele e toda uma parte da criação. O que eram essas pessoas que comiam, bebiam e se davam em casamento? O que Jesus queria falar com isso naquele trecho ali, gente? Comer, beber e se dar em casamento e casar-se, isso significa que as pessoas tinham jogado nas coisas numa rotina que era delas mesmas, tá bom? Aí entra uma raiz de idolatria. São coisas que só se associam a mim mesmo. É o que eu quero, é o que é bom para mim, é o meu propósito. Por isso que eu digo, às vezes, esse é a estratégia de Satanás. Mas você, com uma raiz pecaminosa, é uma similaridade de Satanás também, tá bom? Você também é ruim. Nós somos ruins sem a presença de Deus. Tá? E o diabo sabe disso. Pois bem, as pessoas que estavam distantes de Deus viviam para elas mesmas. Foi o que Satanás fez e foi destituído da glória de Deus, ok? Então o propósito, como que o império das trevas age, ele tenta de muitas formas e muitas maneiras, não precisa ser uma possessão maligna, mas esse é o propósito, é tirar a sua atenção da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida e colocar a sua atenção não é nele, é colocar a sua atenção em você mesmo. Então, cuidado com você, tá bom? E isso é importante você deixar claro para os seus alunos, tá certo? Então, viver para a glória de Deus é abrir mão das suas próprias vontades e viver a vontade de Deus. Comece a perceber quando os seus olhos não estão mais fixos na presença de Deus, porque aí existe uma interrupção do diabo na sua vida seduzindo, porque é isso que ele faz, ele seduz. Tudo bem? Um pouco mais para frente agora, aí entra a questão de medo, tá? É importante a gente falar sobre isso. Ó, a gente já está no tópico 4 e aqui a gente encerra a nossa lição, tudo bem? No tópico 4, aqui pode entrar os questionamentos, você pode então destruir um pouquinho essa parte, declinar um pouco essa parte e abrir perguntas, porque aqui com certeza vai ter pergunta, tá bom, gente? A gente já viu como os seres são criados, vamos somar isso à sua lição. A sua lição tem um pouquinho mais de informações, tem adjetivos que eu não falei sobre os anjos que estão na lição, tá bom? Agora, no tópico 4, uma guerra espiritual. Se lembra que nós falamos que isso não é sobre nem carne, nem osso e tudo mais? Então, é exatamente isso, tá? Aqui, desde esse momento, quer dizer, desde o momento da criação, mas daqui, né, até aqui a consumação de todas as coisas, existe uma guerra espiritual, que é essa resistência que o império das trevas, né, o príncipe desse mundo, como se quer Satanás pode ser chamado, né? Então, existe uma resistência contra a criação, não é contra Deus não, é contra a criação, entendeu? Desde o começo de todas as coisas, a resistência é contra a criação. Existe um propósito para a criação, e todas as coisas foram criadas sobre a soberania de Deus, que ele já sabia que todas essas coisas vinham saber. Isso a gente não pode esquecer, entendeu? Que até as coisas ruins criadas foram criadas nele e para ele. O propósito sempre vai ser nele, porque Deus é o fundamento de todas as coisas, Jesus, tá? E tudo foi criado nele e para ele. E
E a gente vai ver um pouquinho agora sobre esse medo que as pessoas têm do Império das Trevas, de atribuir coisas sobre o Império das Trevas, tá bom? Você não pode esquecer de passar para os seus alunos que é importante eles conhecerem a Bíblia, é importante eles terem um relacionamento com Deus. Por quê? Porque senão a gente cria mentes doentias que vivem cativeiros insanos na mente de Satanás que seduz. Tá? E idolatria, né? Por exemplo, o que é idolatria que a gente estava falando? Idolatria não quer dizer que você precisa adorar algo, mas toda a idolatria tem uma raiz em você mesmo. Eu vou dar exemplos para vocês, olha só. Digamos que eu tenho uma fazenda. Eu tenho uma fazenda muito grande e eu quero que, então, tenha uma colheita excelente. Nossa, uma colheita extraordinária. Então, eu vou pegar uma oferta e eu vou doar ao Deus da colheita. E vou dar isso para o Deus da colheita. Tudo bem? O que eu faço, gente? Eu estou fazendo isso por amor ao Deus da colheita? É claro que não. Eu estou fazendo isso por amor a mim mesmo, porque eu quero que a minha colheita seja boa. Tudo bem? Eu não estou dando uma oferta porque eu amo o Deus da colheita. Então toda idolatria, ela tem uma raiz em você mesmo. Tudo bem? Então é isso que o diabo faz. Ele retira os olhos de Deus, né, da nossa amor por Deus, a nossa vida com Deus, e ele joga em outras coisas que a raiz dessas coisas são a gente mesmo. Tudo bem? O medo que a gente tem, né, dessas coisas é porque a gente não conhece a Deus. E aqui eu quero que você abra para a gente encerrar em Colossenses. Colossenses, abre aí comigo. Colossenses, no verso 16. 16 e 17 talvez. Vamos ver aqui, ó. Pois nele foram criadas todas as coisas. E quando a Bíblia fala que é todas mesmo. Então neles foram criados todas as coisas. Nele quem? O fundamento que é Jesus Cristo. Tudo bem? Nos céus, todas essas coisas foram criadas nele. Tanto nos céus, a gente já falou sobre os céus, tá? Nos céus, sobre a terra, aquilo que é visível aos nossos olhos, tá bom? E as coisas visíveis, as materiais e até mesmo as invisíveis, sejam os tronos, sejam as soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, gente, tudo isso faz parte de um plano, até mesmo os seres caídos. Tudo certo? Porque até mesmo a gente acha que só os seres angelicais foram criados e, né, foi criada a iniquidade dentro deles e eles caíram e agora está essa bagunça e Deus tem de arrumar num plano que ele criou de última hora e tudo mais. Não, gente, não. Todas essas coisas já foram previstas porque isso faz parte do plano de Deus para a criação. Se você soubesse o valor que você tem para Deus só na sua criação, né, isso já seria o suficiente. Todas as coisas foram criadas pelo poder da sua voz, a Bíblia diz. A voz de Deus. Então, o poder da sua palavra criou todas as coisas. Até mesmo os anjos foram criados pelo poder da sua palavra, fala em Isaías, se eu não me engano. Tudo bem? Então, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Por isso que existe muito poder naquilo que a gente fala. Agora, existem duas coisas que não foram criadas com o poder da sua voz. Existem duas coisas que foram feitas com as suas próprias mãos. O ser humano e a cidade com os fundamentos. Hebreus, não lembro agora, Hebreus 11, se eu não me engano. Então, Deus criou o homem com as suas próprias mãos e a cidade onde nós vamos morar com ele, ele cria a Nova Jerusalém com as suas próprias mãos também. Então, olha o valor, a importância e a autoridade que Deus coloca em você pelo nome dele, isso já seria o suficiente
para nós não deixarmos o medo, a ansiedade, a frustração entrar no nosso coração e saber que nós somos feitos com as próprias mãos de Deus e Ele preparou um lugar com as suas próprias mãos para habitar comigo e com você. Tudo bem? Então, gente, quando nós falamos sobre o império das trevas, você precisa entender que existe um Deus soberano que criou todas as coisas por um propósito único e singular que somente Ele sabe. E nós estamos nesse propósito junto com Ele. Tudo bem? O que é importante você saber? Você não tem de tirar o poder que o diabo tem. Ele tem sim, ele é soberano no seu império das trevas. Tudo bem? Ele é poderoso, ele é inteligente. Ok? Agora o diabo, ele não é onisciente. O diabo não é onipotente. O diabo não é onipresente. Essa história que as pessoas dizem, porque o diabo está aqui, o diabo está em muito lugar ao mesmo tempo, gente. O diabo não é onipresente, não. Agora, existe organização no mundo das trevas, tá? O mundo angelical, gente, a parte celestial não é desordenada, não. Tem ordem nesse negócio. Até no império das trevas existe ordem. Tudo bem? Agora, o diabo não é nada disso. Agora, pensa, Deus é tudo isso. Vendo que você não deve atribuir grandes coisas, mas também não tirar, claro, o poder que ele tem. Mas o diabo é só um anjo caído que trabalha dia e noite, incessantemente, no seu propósito, que é tirar, que é ludibriar, que é seduzir eu e você, de tirar os olhos da presença de Deus e colocar em nós mesmos. Tudo bem? Então eu termino a nossa lição aqui. Fiquei com Deus, eu espero que isso veio a somar, que isso veio a agregar na vida de vocês em nome de Jesus. Tenham uma vida com Deus, tenham um relacionamento com Deus, ouçam a voz de Deus, orem, saibam o propósito, o destino que Deus criou para você e viva com todo o prazer do mundo para a glória de Deus.